passar disso é totalmente desprezível. E falo isso para que nós não estejamos aqui hoje com a intenção de ficarmos elucubrando algumas coisas em que a Bíblia não nos apresenta. Teremos a oportunidade de falar sobre algumas teorias, isto em tom de conhecimento, mas iremos nos apropriar daquilo que de fato nos interessa. Amém? Amém. Então nós vamos seguir aqui o nosso cronograma. Gente, você não se manda. Me ajuda aí, não sem passador aqui. Pronto, segura aí, por favor. Nós estamos com esse objetivo. Nós conseguimos, no nosso primeiro encontro, falar a respeito dos anjos, do que tange a etimologia da doutrina, que se refere à maneira como eles surgiram. Falamos a respeito do seu caráter, mas ainda ficou um tópico para nós abordarmos, e eu farei questão de apresentar aos irmãos. Nós não falamos sobre o ministério dos anjos, muito embora toda essa apresentação de conteúdo, os irmãos verão que, de certo ponto, este cronograma doutrinário tende a nos fazer, ao passo que nós vamos caminhando, rever algumas coisas e parece-nos até um tanto redundantes. Só que, devido ao seu contexto, é muito pertinente que possamos voltar a falar sobre isso. Depois que falarmos sobre o ministério dos anjos, então entraremos de forma propriamente dita a respeito do ensino, do estudo sobre os anjos maus, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Pela grande gama de conteúdo, certamente não concluiremos isso aí hoje, mas nosso primeiro objetivo é tentarmos ver a queda do anjo maior, quem é Satanás, a origem de Satanás, a existência do diabo, a natureza de Satanás, anjos caídos, quem são os demônios. Nós estamos buscando trazer, muito embora não desprezando aquilo que é por demais importante, estamos trazendo aí uma síntese, porque se nós fôssemos trazer o aspecto do governo, não é, desses anjos maus, nós precisaríamos aí, no mínimo, uns 2 encontros. Mas nós vamos fazer aqui uma síntese deste conteúdo, observando aquilo que é mais significativo, tá? Mas falando sobre o ministério dos anjos, nós saímos daqui com a convicção, no primeiro encontro, de que de fato esses anjos, eles têm de Deus, deliberado por Deus, designado por Deus, orientado e determinado por Deus, algumas missões específicas, não é? E dentre essas missões que o Deus eterno dirigiu aos seus seres que foram criados para estar em serviço, tanto do céu como da terra, o primeiro objetivo ou propósito da criação dos anjos se relaciona a
formação de um grande coral no céu, e este coral, só para que nós possamos entender a expressão coral, para se referir a um tempo de apresentação de uma determinada canção, não é? No nosso caso, a expressão se refere exatamente ao contexto de adoração. E falando sobre adoração, o interessante é que este coral, que está no primeiro momento com esta responsabilidade de adorar a Deus, eles não se calam um só instante. No céu, a adoração ela é constante. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 a 11, nos mostra aí a expressão de uma figura, ou de algumas figuras emblemáticas dentro do contexto apocalíptico, que é a presença dos 4 seres viventes. E esses 4 seres representam a criação em toda a sua totalidade. E isto fala-nos exatamente da plenitude da adoração que é dirigida nos altos céus. E algum pensador chega a dizer que de fato o que é praticado no céu, aqui na terra, quando se refere aos homens, pode ser considerado como um artigo de luxo. E isso fazendo apologia à adoração que é diferenciada, a adoração que está dentro do contexto de João capítulo 4, versículo 23, quando diz que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que isso? Porque o Pai está à procura daqueles que assim o adoram. Isso nos leva a crer que uma adoração que está dissociada desta plataforma ou padrão que Deus está estabelecendo ou estabeleceu, não é uma adoração verdadeira. Se no céu esta adoração, não é, de corpo, alma e espírito no nosso cronograma humano, lá não existe a ideia do corpo, alma, não é? E sim, certamente são seres espirituais, mas na nossa conjuntura tricotômica, isto faz com que pensemos que uma adoração que não nos submete a nos render de forma totalitária a Deus será desprezada. Então o ministério primário dos anjos é dirigir toda a honra, glória, louvor, honra, né? Glorificação, exaltação ao Deus Supremo. Eles representam a totalidade da criação que adora. O segundo ponto, nós temos aqui a figura desses anjos que estão exercendo função tanto como mensageiros, não é? Mensageiros, e nós aprendemos que os anjos são exatamente mensageiros, do hebraico malak, não é? E do grego ângelos ou ângelos, não é? Eles são mensageiros ou representantes de Deus na terra. Eles executam não suas próprias vontades, mas executam a vontade de Deus, executam tudo aquilo que Deus determina. E a expressão desígnio, não é? É exatamente aquele que está sendo estabelecido. Então Deus estabeleceu os anjos com esse propósito também de exercício de ministério, de tarefa a respeito dos homens. Terceiro ponto fala daquilo que acontece no céu. Se em algum momento aqui na terra as pessoas perderam a sensibilidade no que tange a expressão de uma alma que se rende aos pés de Jesus, tem pessoas que tratam isso de forma muito comum, ou algo que não seja estritamente significativo, mas no céu
no momento que eles estão adorando ao Deus Supremo, quando aqui na terra uma alma decide sair no seu caminho vil e de pecaminosidade, se rendendo ao senhorio de Jesus, o que é que acontece lá? Há uma festa grandiosa, há alegria no céu, não é? Os anjos se regozijam quando um pecador se arrepende, e isso no mínimo precisa ser praticado por todos nós. Em quarto lugar, o ministério dos anjos também nos serve como uma plataforma de grande exemplo. Se os anjos, eles não titubeiam, eles não se inclinam de forma oposta àquilo que Deus está dirigindo a eles, o ministério dos anjos pode ser classificado como um ministério de inteira obediência. E isso nos ensina, porque nós não podemos viver nesta terra em uma obediência aparente, tal como Saul, não é? Nós não podemos viver uma obediência aparente, tal como os fariseus. Sob a expressão de Saul, 1 Samuel capítulo 15, o Deus eterno falou-lhes dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul tentou dar umas desculpas para Deus, não é? Ele acabou fazendo tudo aquilo em oposição ao que Deus havia lhe dirigido. E o ministério dos anjos nos serve como uma plataforma de exemplo. E um texto bastante significativo para este exemplo está em Mateus capítulo 6, versículo 11, quando a Bíblia diz que a vontade do Senhor tem que ser feita na terra, assim como é feita. Isto é o nosso Pai Nosso, não é? Nós precisamos obedecer tudo que é alcançado no céu, no sentido de obediência ao Deus Todo-Poderoso, precisa também ser alcançado por nós aqui neste tempo. Em quinto lugar, o ministério dos anjos também está correlacionado a um tempo de encorajamento. Em todo o contexto bíblico, nos momentos de aparições de alguns determinados anjos, nós temos lá sim uma grande referência desses anjos trazendo um ânimo maior para aqueles que estavam pensando em desistir, uma ação de encorajamento, não é? Então, como disse em Atos capítulo 7, versículo 23 a 24, o apóstolo Paulo, diante de uma grande ameaça, não só ele, mas também todos os seus companheiros de ministério, vivendo um tempo de ameaça, ele recebe a visita de um anjo que os encoraja a manterem firme a sua confiança em Deus. E Paulo, quando recebe esta visita, ele recobra o seu ânimo e transfere isso aos seus companheiros de ministério, tá? Em sexto ponto, eles estão conosco até na hora da morte. Quem pode ler aí Lucas 16? Eles estão conosco até a hora da morte. 16, 22, para nós fecharmos este ponto. Lucas 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vejam que este texto ele é muito conhecido entre nós e nos mostra exatamente esse momento do translado, não é? E nós teremos aí a oportunidade de estudarmos para onde que é alocado os espíritos quando eles encontram, no caso do seu corpo, encontram a morte. E aí é uma figura exatamente do mendigo que
morreu, e quando morreu não ficou desamparado, foi conduzido exatamente ao lugar em que Deus havia predeterminado para a vida dele. Amém? Então, nós temos alguns pontos, de forma bem sintética, se nós fôssemos pontuar. Repetiu, né? Pronto, se nós fôssemos pontuar, nós íamos acabar perdendo o maior tempo aqui da nossa aula. Então, perceba, a proposta desta disciplina é justamente tratar, no primeiro momento, sobre a figura dos anjos bons. Nós trouxemos aqui cada nome e os seus significados e as suas esferas de atuação. E nesse segundo encontro nós vamos tratar sobre o outro extremo da nossa disciplina da angelologia, tá? Que nós conhecemos como tratado ou estudo a respeito dos anjos. E quando se refere aos anjos, isso engloba tanto os anjos bons, bem como os anjos maus ou ruins, tá? E nesse outro extremo nós classificamos como o termo demonologia, que é justamente o estudo ou o tratado a respeito dos demônios. E no primeiro momento parece que soa-nos estranho, não é? Se nós pensamos em todo o tempo naquilo que é bom, por que então da importância de nós estudarmos sobre aquilo que é mal, sobre aquilo que é ruim? Mas hoje nós poderemos iniciar esse ensino trazendo aí uma pergunta: o que nós sabemos com certeza sobre a origem de Satanás? O que nós sabemos com certeza, com convicção, a respeito da origem de Satanás? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis. Paulo, dirigindo a sua palavra apostólica à igreja de Corinto, na sua segunda missiva, ele faz questão de lembrar aos irmãos, orientar os irmãos, fazê-los perceber a necessidade de não tratar com indiferença esse assunto. E que assunto é esse? A respeito de tudo aquilo que envolve Satanás ou os demônios. Paulo se utiliza de um termo, não é? Ardis. Esse termo vem da expressão grega noemata, que fala sobre ou a respeito dos pensamentos, não é? As tramas, a estratégia, os planos de Satanás. Se isso não fosse importante, não faria sentido Paulo se preocupar em reservar um tempo para tratar deste assunto com os irmãos da igreja de Corinto. E se essa mensagem chegou para eles, a Bíblia, ela é atemporal. Como disse o doutor Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Hoje nós estamos aqui e alguns certamente de repente pensaram como é que vai ser o dia de amanhã em relação a toda essa expectativa política. Mas a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Enquanto na madrugada estão projetando que vão publicar amanhã, a Bíblia já explica tudo que irá acontecer. Então, por essa razão, essa mensagem chega em nosso tempo também com muita urgência. Por demais interessante e importante que todos nós conheçamos de perto o arquirrival, o inimigo de Deus, não é? E também o opositor do povo de Deus. Nós precisaremos estudá-lo para que então tenhamos ferramentas espirituais para combater
combatê-lo, tá certo? Então não podemos ignorar os seus pensamentos, suas tramas, estratégia, tá? Os seus planos, muito embora confiemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que toda a proposta de segurança nos é ofertada por intermédio dele, é por demais significativo que conheçamos todo esse plano estratégico do nosso adversário. E é por essa razão que Paulo escreve dizendo que a nossa luta, 1 Coríntios 4:4, não é contra a carne nem o sangue, né? Mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Vamos caminhar. O primeiro ponto desta aula, se referindo aos anjos maus, não poderia ser iniciado se não fosse a partir desta figura a quem nós teremos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a queda do anjo maior. E quando nós pensamos neste anjo do mal, a quem há uma classificação como sendo o anjo maior, de pronto emprego entendemos que existem outros seres que estão subordinados, que estão inclinados a obedecer às suas diretrizes ou às suas orientações, não é? De pronto emprego pensamos assim, dentro do contexto bíblico, quando nós pensamos sobre a queda do anjo maior, para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar, logo pensará em uma narrativa profética que foi comunicada pelo profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. No capítulo número 28, alguns versículos vão tratar a respeito desse contexto simbólico que faz referência, no primeiro momento, ao estado, não é? A maneira, a forma como esse ser vivia, tá? E nós vamos ler aqui para nós nos apropriarmos com muita clareza sobre isso. Ezequiel 28:15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. É muito importante nós entendermos que algumas teorias surgem para criar um pano de fundo, não é? Um processo de estruturação para dar exatamente sentido a este contexto que faz menção à queda desse anjo maior. Nós vemos no capítulo 28 de Ezequiel um tempo em que o rei Tiro, não é? O rei de Tiro está vivendo no ápice da sua grandeza, vivendo um tempo de esplendor, vivendo um tempo de glamour, não é? E isso faz com que o seu coração comece a se ensoberbecer, comece a gerar orgulho exacerbado dentro de si. E por essa razão, a primeira analogia que se faz deste texto de Ezequiel 28 é trazendo justamente a figura do Lúcifer, a quem nós conheceremos de maneira mais detida dentro de instantes, quando no seu processo inicial ele estava vivendo de maneira muito esplendorosa, até porque o lugar em que ele ocupava no céu era de bastante prestígio.
E nós vamos ver isso mais adiante. Então, no primeiro momento, esta profecia nos dá conta, fazendo aí uma analogia ao estado pelo qual este ser vivia no céu. E essa expressão que se refere ao contexto comercial fala exatamente de um dinamismo, não é? De um dinamismo dessa atividade, e fala também sobre alguns aspectos que trazem uma ação ou uma interpretação pejorativa em relação ao contexto comercial. Todos nós sabemos que isto não é, na sua essência, 100% falando, mas toda a proposta comercial, em alguns momentos se apresentam, em alguns momentos, eu vou recobrar isso aqui, em alguns momentos se apresentam como sendo algo que tem consigo no seu cronograma alguma estratégia maligna de engano, não é? Em algum momento isso tende a acontecer na proposta externa, tá bom? Então aí é o estado em que ele vivia, só que se permitiu que a injustiça brotasse no seu coração devido a um sentimento de iniquidade, tá certo? Versículo de número 18, parece que duplicou aí. Não. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanar os teus santuários, eu, pois, é o complemento, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então aqui está o complemento daquilo que aconteceu depois desse estado de extrema vaidade desse ser chamado Lúcifer. Isaías 14, 12, nós lemos aí até o versículo de número 15, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e aqui, dentro de uma proposta de oposição a esse sentido bíblico, está exatamente se referindo a um processo de subjugação desta nação que agora não mais Tiro, e sim a Babilônia, onde era apresentada como uma grande potência, e por conta disso desejava subjugar todas as outras nações. E por essa razão, todos aqueles reis que foram oprimidos durante esse período e chegaram a experimentar a morte, desceram até o Sheol, que é o lugar onde habitam os espíritos, tá? E por essa razão havia uma inclinação ou uma expectativa daqueles que chegaram lá primeiro sobre a queda desse que estava os oprimindo durante este período de reinado, tá? Mas nós vamos ver a seguir que isso é apenas uma teoria para trazer um descredenciamento daquilo que a Bíblia está propondo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui está mais uma contribuição de aprofundamento e também de fundamentação sobre o que se desenrolou no céu, tá? Nós vemos que o profeta Isaías está trazendo aí uma corroboração a respeito daquilo que foi escrito por Ezequiel. Claro que cada um dentro do seu contexto histórico e profético, mas se referindo à mesma pessoa, por assim dizer, tá? Então, houve uma expulsão
a partir da rebelião que foi generalizada no céu, iniciando por Lúcifer, e através desse encabeçamento ele teve também como levar consigo uma terça parte dos anjos do céu. Lá em Apocalipse está escrito que o dragão, com a sua cauda, conseguiu, trazendo em miúdos, arrebatar uma terça parte dos céus, ou melhor, dos anjos dos céus, tá? Pastor, me tira uma dúvida. Fala um pouco mais alto, Paulo. Esse mesmo aí, falando sobre a posição do Lúcifer, ele pode ser também comparar o mesmo que está em Apocalipse 9, que fala sobre Abaddon e Apolion, que é o anjo do abismo, Sim. A estrela que caiu do céu. No decorrer aqui da nossa caminhada, nós vamos pontuar aí cada nomenclatura desse ser. Eu fui interpelado por um coração ansioso, e isso aí eu admiro quando se refere ao estudo ou ao conhecimento. Estava na conferência discipular de não, e um aluno me procurou já para poder saber sobre os distintos nomes que aparecem em todo o contexto bíblico, tanto no período veterotestamentário, bem como no período do Novo Testamento. E aí havia uma dúvida quando se referia à apresentação, primeiro, do Lúcifer, que nós iremos conceituar aqui, tá? Tem a presença ou a expressão do nome Satanás, tem a expressão diabo, tem a expressão antiga serpente, não é? Tem a expressão do querubim ungido, que é justamente o Lúcifer, não é? Tem a expressão não só da serpente, mas também do dragão, a quem eu me referi em poucos instantes. Mas todas essas nomenclaturas se referem a um único ser, e na mente dele parece que pairava uma dúvida, porque o que vai diferenciar exatamente quais são os anjos bons dos anjos maus é justamente o contexto e também o seu caráter, tá? Nós já estudamos aqui sobre o caráter dos anjos, o caráter dos anjos. Aí uma expressão do próprio Senhor Jesus, quem pode ler, por favor? Disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, no primeiro momento, há uma expressão no contexto veterotestamentário, no período ali de Ezequiel, também há a expressão no período de Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, e em Lucas 10, o Senhor Jesus, ele traz essa afirmação, se referindo justamente àquele que foi expulso, jogado, dos altos céus. Se alguém se perguntar como poderia este anjo bom se tornar um anjo mau, é fácil nós pensarmos, muito embora a Bíblia não nos apresente, mas de forma bem clínica, é fácil nós pensarmos que enquanto ele estava no lugar ideal, ele era considerado um anjo bom, mas quando começou a cair, se tornou um anjo mau, tá? Nós temos algumas teorias que fazem referência a este processo da queda do anjo maior, ou do surgimento dos demônios, tá? A primeira teoria é a teoria criacionista, que vem de um contexto judaico, lá da Mishnah, não é? E ali havia exatamente um pensamento voltado para esse processo de criação, e se acreditava ou se pensava que esse ser, não só Lúcifer, mas também todos os outros seres, foram criados no sexto dia da criação, tá? Um dia ali anterior ao Shabat, que é o sábado, foi o momento que eles foram criados.
mas aí, como eu disse aos queridos, isso é uma teoria, a primeira teoria. A segunda teoria é a teoria flaviana, não é? Quem já ouviu falar aqui de Flávio Josefo? Faça assim. Flávio Josefo, um grande historiador, né? Judeu, contemporâneo de alguns apóstolos, tal como o apóstolo Paulo. E sobre a teoria de Flávio Josefo, ele acredita que a figura desses demônios é justamente os espíritos daqueles que morreram e que passaram a viver agora perturbando este mundo, não é, que nós vivemos. As pessoas que foram falecidas, segundo esta teoria flaviana, justamente esses espíritos que voltaram e passaram a atuar como demônios. E nós também refutamos essa teoria. A terceira teoria, só a guisa de conhecimento, é a teoria enoquiana. Nós sabemos que existem alguns livros considerados livros apócrifos, não é? Eles estão bem apresentados nas Bíblias católicas, e lá em Enoque I, a referência que se faz à presença ou surgimento dos demônios é justamente dentro do contexto de Gênesis 6, quando acredita-se que foi exatamente os filhos de Deus, não é? Porque há uma expressão, e alguém gerou até uma certa dúvida, que nós explicamos. Existe a ideia do contexto que eu falei, e lá em Jó aparece a expressão quando os filhos de Deus, não é? Mas em nada se refere ao que está sendo apresentado para nós em Gênesis capítulo número 6, tá? Então nós refutamos também uma outra teoria, vem do primeiro século, que é a teoria justiniana, que é a teoria de Justino, tá? Justino de Roma, e na sua obra sobre a apologia, ele diz que os demônios são resultados do relacionamento dos filhos de Deus com as mulheres. E nós aprendemos que não há condição alguma desses seres se relacionarem com os seres humanos, não é? São seres assexuados e são espíritos, e por essa razão nós também refutamos. E a quinta teoria, aí eu peço, quem puder, por favor, abra Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 7, 2 Pedro 2, 4 e Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. 2 Pedro 2, 4, tá? E Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Eu estou diante de vários teólogos, todos nós somos teólogos, não tem como nós estudarmos teologia se não for fundamentando aí a luz da palavra de Deus, tá? Então a quinta teoria diz que os anjos caídos, a sua origem envolve o fato de ter sido em um momento anjos bons e se tornaram anjos maus. Como eu falei, no processo de derrocada desses seres, exatamente por livre escolha, não é? Nós aprenderemos isso mais adiante. Neste processo é que nós acreditamos que os demônios, os anjos maus, o seu surgimento está exatamente dentro dessa fundamentação de que em um momento eles eram anjos bons e passaram a ser anjos maus, tá? Então nós refutamos as outras quatro teorias e ficamos com aquilo que está fundamentado na palavra de Deus. Quem achou Mateus 25, 41, pode ler em alto e bom som, por favor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vejam que na expressão
de Mateus, do Evangelho de Mateus, nos mostra exatamente que até mesmo a criação do lago de fogo, né, foi projetado exatamente para o diabo e os seus anjos. Nós sabemos que nós não estamos submetidos, ou, por assim dizer, inclinados à ira de Deus. Como está escrito em Tessalonicenses, nós não fomos inclinados para a ira, não é? Esta ira não nos pertence. Esta ira pertence àqueles que são os ímpios desobedientes e para Satanás e os seus anjos. Apocalipse 12:7, quem achou? Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, e o que o dragão com seus anjos revidaram. Então vejam que esta batalha foi travada. E qual é a figura que aparece aí combatendo? Não, antes a favor do reino de Deus, quem? Miguel, o anjo combativo, o anjo guerreiro, não é? O anjo poderoso. Quer ler 8? Leia, por favor. Mas estes não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar nos céus. Está vendo? Então vamos ficar com aquilo que a Bíblia está nos apresentando. Toda e qualquer teoria que está dissociada da palavra nos serve apenas para conhecimento, mas nós precisaremos, como teólogos de informação, não é? Termos convicção de tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Lembra que no início eu falei o que sabemos exatamente a respeito de quê? Do surgimento de Satanás e os seus anjos. Só que esse saber não é um saber aleatório, é o que nós sabemos com certeza e convicção. É interessante que quando vocês saírem desse processo de adesão de conhecimento, eu estou aqui apenas como um facilitador desse processo, vocês tenham aí fundamentação teológica, bíblica, para quando forem inquiridos a respeito de algum determinado assunto, vocês possam recobrar a palavra com convicção e explicar como tudo surgiu e como tudo está se desenrolando no cronograma de Deus. Amém? Vamos lá? 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha que interessante, sobre a linguagem do apóstolo Pedro, nos mostra o momento que o Senhor lançou-os, não é, no lugar do aprisionamento, mas de forma futurística, nós poderemos ver que haverá, dentro desse cronograma profético de Deus, um momento em que o Senhor permitirá, né, uma atuação mais ferrenha, e lá em Apocalipse revela-se exatamente por um período de 1000 anos, é isso? 1000 anos, e depois então será dada a sentença final de Satanás. E qual é a sentença final? O quê? Não tem como responder porque não chegamos até lá, né? Mas por inferência nós sabemos que há um final estabelecido por Deus para Satanás e os seus anjos. Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Vejam aí que há uma simetria bíblica, né? Quando nós pegamos cada texto e vamos apresentando, nós percebemos que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, dentro desse processo, isso é para nos dar mais clareza e mais tranquilidade sobre aquilo que estamos tratando, tá bom? Então, se nós perguntássemos nesta noite
O que nós sabemos com clareza, ou com convicção, ou com certeza, a respeito do surgimento de Satanás e dos seus anjos, com certeza vocês já teriam aí subsídios para poder falar com muita propriedade. Pastor, esse versículo 6 de Judas, fala de dois ações que aconteceram com os anjos que foram expulsos do céu. Certo. Fala que alguns foram lançados na escuridão, outros lançados em prisão. Tem uma teoria que fala que esses que foram lançados em prisão eram porque eles eram tão poderosos que a terra não suportaria. Iria suportar. É uma teoria em base bíblica isso. Bom, dentro desse contexto específico de Judas, aí eu precisaria, de fato, me debruçar, tá? Fazer ali uma leitura exegética para poder trazer essa informação. Posso trazer na próxima aula, tá? Porque, de fato, o senhor trouxe algo que é bem específico desse versículo. E aí, eu só posso, nesse instante, falar o que está escrito, tá? Então, eu preciso me debruçar, juntar aí os conteúdos para verificar até que ponto nós poderemos considerar essa teoria, tá certo? Como é algo que é bem específico, na próxima aula, espero em Deus poder respondê-la, tá? É correto afirmar que Miguel... Fala um pouco mais alto. É correto afirmar que o arcanjo Miguel é um arcanjo que tem o seu destino em levar mensagens para Israel, proteger o território de Israel, porque na Bíblia a gente está vendo sempre o Miguel relacionado A esse contexto. É correto afirmar isso ou ele pode ter... Não há uma impossibilidade de exercer outras distintas funções que não se refira à ideia central ali do contexto de Israel. Mas quando se pensa nesse arcanjo, né, a ideia dentro de todo o contexto, as atuações específicas dele é justamente em defesa de Israel, tá? Mas isso não impede que ele atue sobre outras esferas também, tá certo? Mas você está certo, e inclusive na aula anterior falei sobre isso aqui. Vamos lá? Ezequiel 28 ainda, 11 e 17, nós vamos ver aqui uma fundamentação sobre o que fazia referência a este ser, que é o Lúcifer, tá? Esse termo é usado em Isaías 14:12, significando estrela da manhã, ou filho da alva, De maneira mais propriamente dita, é aquele ser que é o ser considerado esplendoroso, né? Um ser brilhante, como eu falei no início aqui da exposição. É descrito como o selo da perfeição, isto é, padrão de perfeição, e também descrito antes da sua queda como cheio de sabedoria e formosura, o mais belo e sábio de todas as criaturas. Então veja o alto grau, não é, de capacidade deste ser, bem como a sua estrutura, dentre todos os outros seres que vivem por lá, ele era classificado com todo esse esplendor e tinha um lugar de destaque dentre os outros seres. Então, Lúcifer é chamado também de querubim da guarda ungido, tá? Querubim da guarda ungido. E quando nós pensamos sobre esse ser considerado como um querubim da guarda e todo revestido de esplendor, trazido aí o destaque da sua função, daquilo que ele exercia, nós vemos que ele era considerado como um líder dentre os seres angélicos, e evidentemente os guiava em louvor e júbilo a Deus. Agora, nos cabe aí algumas conjecturas, não é? Dentro desse contexto que está sendo apresentado, um ser
cheio de sabedoria, cheio de esplendor, líder entre os outros demais seres angélicos, que ocupava lugar de destaque e que guiava os demais seres em louvor a Deus, e foi o ser que nutriu no seu instinto, por assim dizer, não é? E eu não posso dizer que anjo tem coração, não é? Mas dentro da sua estrutura nutriu ser superior ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá, só conceituando, e isso é por demais significativo, para que não fique aquela dúvida, né? Quando o surgimento de alguns nomes específicos, para que não paire aquela dúvida sobre a quem está se referindo. Às vezes o contexto, se não for bem apresentado ou estudado, acaba nos incitando a trazer algumas interpretações distintas daquilo que a Bíblia está verdadeiramente falando. Então, Satanás é a forma grega derivada do aramaico, hebraico, Satã, e significa adversário. E esse termo é utilizado pela primeira vez no Antigo Testamento em alusão a um anjo de Jeová em Números 22, e utilizado também em referência a homens. Isto aí nos faz compreender a necessidade que temos de nos debruçar com muito cuidado na palavra do Senhor. Quer ver alguns termos genéricos que aparecem ali? Nem sempre vai estar sendo nos apresentado a figura de Satanás, não é? Se a expressão vem com a raiz do grego, que fala sobre aquele que é o adversário, quando esse termo aparece em alguns contextos, nem sempre vai se referir à figura do próprio Satanás. Então, de repente, vamos colocar a culpa nele sem ser ele o ser que está atuando, muito embora ele mereça, né, em todo o tempo ser culpado por tudo aquilo que é mal. Mas, analisando bem, sempre existiu um momento que um anjo de Deus também se apresentou como adversário para com o mal, não é? Então a expressão ali se refere apenas ao contexto da rivalidade, daquilo que é oposição, tá? Da mesma forma, quando aparece ali em 1 Samuel 29:4, a referência de alguns homens, também tratando dentro do contexto das batalhas ou das guerras, em oposição ao exército que se levantava contra o povo de Israel, tá certo? Mas se nós perguntarmos o que significa Satanás, saberemos que se trata da expressão Satã ou Ha-Satã, significa exatamente adversário, é o termo em que nós conhecemos, né? Quando pensamos em Satanás, precisamos pensar que de fato ele é o adversário de Deus, o adversário de todos nós. Muito embora nós saibamos que Deus não conhece adversários, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Deus não conhece adversários. Pronto. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, da mesma forma que nós estamos estudando aqui sobre demonologia, é necessário? Mas nós não podemos supervalorizar ou criar uma grande ênfase para Satanás. E sim, a ênfase tem que ser dada a Jesus, porque Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, tem toda a autoridade, e Satanás está debaixo dos seus pés. Da mesma maneira, Deus não conhece adversários, porque quando se pensa em alguém que venha se opor a Ele, já está decretada a falência e a vitória em nome de Jesus. Amém? Então aí tem alguns textos, se os irmãos quiserem, eu sei que vocês são bons alunos, quiserem examinar em casa, eu vou mandar ainda hoje, vocês vão estar se debruçando desses textos.
Ainda quem é Satanás? Então, o adversário. E aí, esse termo vai aparecer pelo menos 15 vezes no Antigo Testamento, tá? 15 vezes. E, em especial aqui eu coloquei o capítulo 3 de Zacarias, onde ele é apresentado como, de fato, o adversário e o opositor. O que é que está escrito lá no contexto de Zacarias capítulo 3? Não é? O que está escrito lá? Está escrito que de repente estava lá a figura do sumo sacerdote Josué, e Josué representava o povo de Judá, e de repente Satanás se apresenta para se opor. Está escrito. Naquele momento, Josué, o sumo sacerdote, não tinha condições de batalhar contra Satanás. Por quê? Porque naquele contexto, o sumo sacerdote Josué estava trajando vestes sujas. E isto falava exatamente do aspecto de pecaminosidade do povo de Judá. Ele, como sacerdote, representava a nação. Então, com vestes sujas, sem santidade, como ir combater Satanás? Como? O termo que aparece em Efésios capítulo 6, quando trata lá sobre a armadura de Deus, o que é que diz lá? Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Resistiu de Jesus. Para que possais resistir ao diabo, não é? E também ficar o quê? Firme. Firme, plantado. Só que é interessante, revestir de quê? Da armadura de quem? De Deus. Logo entendemos que não é nada nosso. Está à nossa disposição, mas não é nada nosso. Só que o termo diz revestimos, tu fala de algo está sendo colocado sobre uma estrutura organizada. É o revestimento daquilo que está vestido. Então, se nós estamos vestidos de santidade, esta armadura vai ter o efeito necessário. Mas se não estivermos vestidos de santidade, veste de santidade, com certeza essa armadura não vai fazer efeito. Então, nessa conjuntura, Josué não tinha condições de combater ao adversário. Então, de repente, aparece o anjo do Senhor. E aqui eu já quero abrir espaço, não é? Sobre a expressão anjo do Senhor, eu vou deixar, porque não vou poder tratar sobre isso aqui, mas é importante que conheçamos também uma pequena pesquisa aí sobre o anjo do Senhor, as suas aparições no contexto bíblico, tá? E vocês terão a oportunidade de identificar quando de fato estava ali uma manifestação teofânica ou não, tá? E é um assunto importante, porque você não pode pegar a Bíblia, abrir, e quando vê lá o aparecimento do anjo do Senhor, tem gente que diz que sempre Jesus está ali presente. Então precisa conhecer isso com mais clareza, tá certo? Então, nesse contexto, se ouve a voz, e a voz diz que Josué, na condição de representante da nação de Judá, seria vestido de vestes novas. Então era Deus providenciando a transformação, não é? A revitalização do povo a partir da sua própria liderança. E a expressão diz: não é este que são tirados do fogo, não é este alguém que, ou um povo que pode ser purificado. Então o anjo do Senhor resistiu a Satanás, tá certo? Então, para nós entendermos, de fato ele é o adversário, de fato ele é o opositor de Deus, da sua obra e do seu povo. O termo adversário no Novo Testamento sempre é usado para se referir a Satanás. Primeiro, como adversário de Deus e de Jesus. Tem algumas referências aí teológicas,
mas de pronto emprego, Mateus capítulo 4, versículo 10, nos mostra o momento em que o Espírito Santo do Senhor dirigiu Jesus ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás. E toda a proposta de Satanás para Jesus era com intento, não é? A sua estratagema, nós vimos lá, Neomata, os planos, o projeto de Satanás era justamente levar Jesus a um suicídio ministerial. As três propostas fariam com que o ministério de Jesus chegasse ao suicídio, mas ele venceu pela palavra. Alguns textos mais adiante, os irmãos também poderão ler em casa com clareza. Ele é o opositor do povo de Deus, o opositor do povo de Deus. Eu faço questão de mencionar Atos capítulo 5, versículo 3. Os irmãos conhecem essa narrativa bíblica, quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, e diga-se de passagem, uma propriedade de valor robusto, e quando foi apresentar, vamos dizer assim, o dízimo, não é? Levou aquilo que não era o que tinha que levar. E a expressão de Pedro foi a qual? Porque permitiu, não é, que Satanás entrasse no seu coração. Olha que coisa terrível. Então a proposta de Satanás é justamente tirar o povo de Deus da rota certa, né? Do ideal, da orientação divina. Em terceiro lugar, ele é o adversário do gênero humano, Algumas referências específicas, os irmãos poderão também se debruçar sobre eles. Pronto, nós falamos sobre Satanás, é o termo que se refere àquele que é o adversário, mas a Bíblia também nos apresenta este mesmo ser como sendo o diabo, uma expressão grega, diabolos, não é? E essa expressão fala daquele que é o acusador, o caluniador. Isto denota aquele que está constantemente diante de Deus para trazer acusação sobre nós. A primeira oportunidade que ele tem, ele não perde para poder tentar nos acusar diante de Deus, tá? Ele é o acusador, ele é o caluniador, e esse termo se referindo à figura de Satanás como acusador e caluniador, aparece pelo menos 36 vezes no Novo Testamento, pelo menos 36 vezes no Novo Testamento. E aqui eu trouxe outros termos que se referem a esta mesma pessoa, que é o Lúcifer, o filho da alva, não é? O ser brilhante, o que foi expulso do céu. E aí, dentro dos contextos bíblicos, ele é apresentado de várias maneiras. Mateus capítulo 4, versículo 3, nós falamos, ele é o tentador. Mas é interessante nós pensarmos sempre no contexto, não é? Se alguém perguntar, pastor, todas as vezes que aparece o termo tentador se refere a Satanás, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Ó, o senhor está crente, viu? Não só isso, não é? Às vezes há uma inclinação a nós pensarmos nesse processo de tentação, muito embora está escrito em Tiago, não é? Me parece que Deus a ninguém tenta, não é? Mas essa expressão tentar fala também de um processo de provação, de prova, né? De fazer uma prova para ver se nós vamos ser aprovados, né? Esse processo de tentação. Então, em algum momento vai aparecer ali a expressão como se alguém tivesse sido tentado. E essa expressão tentar nem sempre estará correlacionada à figura do diabo como caluniador, como acusador ou tentador, tá certo? João 8,44.
Não, eu sei, mas eu estou colocando exatamente o termo para justamente fazer uma relação a quem nós estamos abordando. De repente, em algum momento lá vai aparecer a mesma expressão no grego lá, falando sobre o tentar, e de repente alguém pensar que esse processo de tentação se correlaciona a uma atuação diretiva de Satanás, e nem sempre é assim, tá certo? Só para a gente compreender com mais clareza. João 8,44 diz o quê? Porque ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então ele aparece como o tentador, ele aparece como o grande mentiroso. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então ele é conhecido também como o Deus deste século. Ele é aquele que está reinando sobre a vida dos ímpios. E quando se relaciona a expressão o Deus desse século, não quer dizer que está destituindo o Deus Supremo do seu lugar ideal, do seu lugar de destaque, da sua posição estabelecida. Isto aí é Paulo fazendo a referência justamente ao domínio que Satanás ele propõe sobre a vida dos seres humanos que estão vivendo sem a presença de Jesus. Os filhos da desobediência, não é? Cegou o entendimento, seus olhos estão escamados, até que essas escamas caiam dos seus olhos a partir do poder, atuação e ação do Espírito Santo, que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Satanás continuará estabelecendo o seu reino, né? O seu trono sobre esses seres humanos. E o interessante, justamente na armadura está lá a couraça da verdade, que é para combater justamente o mentiroso. Exato. Couraça da verdade, né? E melhor do que a couraça da verdade é o cinturão da justiça. Se não tiver o cinturão, nenhuma outra parte das armaduras vai funcionar, não é? É a base estrutural. A verdade leva à justiça, não é? Como é o nome do senhor? Rapaz, o senhor está espiritual hoje, viu? Ele trouxe algo aqui que, muito embora saibamos, mas não é ruim lembrarmos, não é? Não é ruim. Aparece ali o termo como D minúsculo. O D minúsculo. Logo, de pronto emprego, entendemos que não se relaciona ao Deus Supremo. Ele é apresentado como D maiúsculo, não é? O único Deus vivo e verdadeiro. Ele está crendo, está espiritual. Glória a Deus. Vamos lá? Tentar avançar aqui. De novo. Gente, Passe mais uma. Mais uma. Agora. Pronto. Mais um termo que aparece aí. Mais um termo. Eu quero, por gentileza, alguém que possa me ajudar aí nessa aula. Apocalipse 12. Eu não me lembro o versículo, parece que é 13 ou 14. Lá vai estar uma expressão coletiva desse ser a quem nós estamos estudando, tá? Para a gente trazer aqui um entendimento sobre o que estamos propondo. Então, quem é Satanás? Ele também é a serpente. E aí é uma referência direta a Gênesis capítulo 3, versículo 1 e o versículo 14, tá? Quando todos nós conhecemos a história do surgimento ali de maneira
ardilosa. Nós vimos ali a prefiguração exata de Satanás. Versículo 9, segura aí, por favor, segura. Então, ele é conhecido como uma serpente, ou a antiga serpente. Realmente já está ali. Então, esses versículos nos dão conta justamente do surgimento desta expressão, porque nem sempre quando estiver falando sobre serpentes vai se referir a Satanás. Da mesma maneira, o que vai definir isso é o contexto. E alguém gerou uma certa dúvida, uma confusão. Eu peço por favor que leia Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Espera aí, precipitado quem? O grande dragão. O grande dragão. Depois tem o que aí do dragão? A antiga serpente. Tem alguma vírgula? Sim. Pronto, vírgula, a antiga serpente, que mais? Chamado diabo ou Sim. e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Pronto. Vamos entender? Nenhum único versículo apresenta primeiro a serpente, não é? Não, Dragão. Depois a serpente. Satanás e o diabo. Não é isso? Isso. Então alguém pensou que tratava-se de seres distintos. Seres distintos. E a Bíblia nos mostra que se trata de um único ser. Apenas o contexto vai revelar, não é? Exatamente o seu nome, o contexto. Por exemplo, está aqui a expressão Beelzebul ou Baal-Zebul, conhecido como o Deus das moscas. Exatamente quando fazia os sacrifícios relacionados ao Deus de Ekron, não é? Então, essa expressão Beelzebul ou Baal-Zebul também está relacionado a Satanás. Mas o que define isso é o contexto. E em Mateus nós temos lá a apresentação que Jesus faz a respeito desse ser como sendo o chefe dentre os demônios que atuavam naquele contexto. Então é bom nós pensarmos, de repente aparece lá um nome e estamos lendo a respeito da atuação de Satanás e nós não conseguimos identificar que de fato se trata dele. Tomando conhecimento disso, é óbvio que a nossa leitura e aproveitamento fica muito mais concreta, tá? Está ali Mateus capítulo 10 também e Lucas 11, versículo 15. Depois os irmãos vão ler. Dragão, ele é chamado de dragão em Apocalipse 12, 3, em comparação à sua astúcia, malignidade e voracidade. Quando aparece ali a expressão da dragão, é justamente para fazer referência ou trazer uma conotação dessas esferas de atuação desse ser, que é a mesma pessoa do Satanás. Pronto. Príncipe deste mundo. Eu vou correr aqui, senão a gente não vai concluir, tá? Príncipe deste mundo. Certamente, em algum momento da leitura, os irmãos já se depararam com essa expressão sobre o príncipe deste mundo, que se refere ao mesmo ser. Príncipe das potestades do ar. E aí eu quero prometer aos irmãos, se Deus permitir, aí eu vou correr para até o final dos nossos encontros trazer aqui sobre a hierarquia de atuação desses seres conhecidos como os anjos maus, tá? E nós veremos ali a esfera de atuação deste príncipe das potestades do ar e todos que estão subjugados a ele. Efésios 2:2 diz que nós antes vivíamos, não é? Sob o domínio, sob a subjugação do príncipe das potestades do ar. Mateus 3,19 fala sobre o maligno, e aí esse texto é bastante conhecido também.
semeadura, na palavra semeadura ali, diz que a semente caiu no caminho, foi roubada, né, pelo maligno, fazendo referência a uma indiferença à palavra. Aqueles que não dão crédito à palavra, a palavra não entra, e por isso o inimigo rouba, o maligno rouba. Segundo as Coríntios 11:14, diz que ele tem poder de se apresentar como anjo de luz. Daí a necessidade de, dentro do contexto que estamos estudando, pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, porque alguns chegaram a dizer, que ele se apresenta com um sapatinho de lã. Já viram? Satanás se apresenta com um sapatinho de lã. Isso é para falar da sua sutileza, para falar, do seu aspecto de engano, sagacidade. Então é interessante que a igreja seja unida, a igreja tenha este princípio de sensibilidade espiritual, para que não seja enganada por Satanás. Tá certo? E aí o Fabiano perguntou sobre a expressão apolion, não é? Apolion, foi Fabiano? Pois perguntou sobre apolion, justamente trazendo a conotação de um ser destruidor, e isto tudo se referindo ao mesmo Satanás, a Lúcifer, tá? Eu trago aqui uma contribuição do Dr. Billy Graham, e ele diz: quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, alguns calculam que cerca de um terço das hostes angélicas do universo se teria unido a ele na rebelião. Assim, a maior catástrofe da criação universal foi a desobediência a Deus por parte de Lúcifer, e consequente queda de talvez um terço dos anjos que se ajuntaram a ele em sua maldade. Assim, a guerra que começou no céu continua, e na terra haverá o seu clímax no Armagedon. Então vejam que há um cronograma profético instalado dentro da Bíblia Sagrada, e que tudo está sob o controle de Deus, e que, vamos dizer que o cerne, o ponto final desta narrativa se dará no grande Armagedon, tá certo? Ele traz essa contribuição e nos dá um vislumbre, nos traz aí um panorama de como tudo irá se sequenciar, tá bom? Em síntese, o que todo crente precisa saber, quem pode ler aí, todo mundo, vamos lá? Fala aí bem alto, todo mundo, por favor. 2, 3. O que alguém deve saber sobre o inimigo é o que está escrito em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pronto. Pastor, aí tem um ponto fundamental, que os irmãos oram em cima disso aí para Deus fechar a boca do leão. Ele não é o leão, ele ruge como? Isso. Aí os irmãos oram assim: eu fecho a boca do leão, mas não é. E é uma linguagem metafórica, para a gente entender o tamanho da sagacidade, da braveza, da ferocidade, do inimigo contra as nossas almas. Então nós fundamentamos à luz da Bíblia, em relação ao surgimento desses nomes que se referem ao mesmo ser. No final de tudo, o que é que nós precisamos sempre tomar como base central quando formos tratar sobre esse assunto? Todo crente precisa saber que, de fato, Satanás não é um ser como é apresentado, ou como foi apresentado no período da era medieval. Satanás não é como um ser folclórico, onde alguns pensam que, segundo lá no período da era medieval,
apresentava-se com um tridente na mão, né? Aquele garfo de 3 pontas, com um aspecto assim meio que estranho àquilo que nos é comum, mas ele é muito mais do que isso aí. Ficou redundante, né? Ele é muito mais do que isso. E nós precisamos entender que a todo instante, né, em cada segundo da nossa existência, Ele está assim com o seu plano, a sua estratagema, o seu curso organizacional para tentar destruir o povo de Deus. E se nós entendermos que Ele está a todo tempo querendo nos devorar, o que precisamos fazer? Vigiar, não é? Vigiar e orar. E com certeza, eu vou dizer com clareza e com convicção, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vocês podem dizer amém? Amém. Pronto. Aqui nós finalizamos. Aqui tem um